Salve! Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família. Nesse momento você vai participar do culto de Páscoa aqui de Atlanta, MSBN, Ministério Semeadores de Boas Novas, em conexão com as nossas igrejas na Flórida, no estado do Colorado, também em Utah e lá no estado de Washington, sem contar as demais igrejas que estão em 22 países do mundo, 11 estados do Brasil. Você é muito bem-vindo com a sua família para fazer parte desse momento de louvor, de adoração e de glorificação ao nome de Jesus. Eu gostaria de pedir uma gentileza para você, que você compartilhasse nesse momento com o maior número de pessoas possível. Nós estamos transmitindo pelo Facebook, MSBN Atlanta, também o nosso canal no YouTube, MSBN Tube. Também nós estamos transmitindo nesse momento pelo Instagram, MSBN Atlanta. Que a graça de Deus esteja sobre a tua vida. Eu sei que vai ser um tempo de bênção sobre a tua casa, a tua vida e a tua família, em nome de Jesus. Nós vamos a um breve news, algumas informações sobre as atividades, as nossas atividades que nós vamos ter nos próximos dias, e logo na sequência já vamos estar adorando o nome de Jesus. Chama todo mundo e participe agora em nome do Senhor Jesus. Olá, eu sou a Ana e nós estamos começando mais um MSBN News. Na segunda-feira, às 7h30 da noite, o pastor Saulo, juntamente com alguns pastores, estará intercedendo pelas nossas famílias e por este tempo que estamos vivendo. Nas terças, quartas e quintas, temos os nossos grupos de estudo familiar. Todos estão sendo feitos através do aplicativo Zoom. Caso tenha alguma dúvida ou precise de informação sobre determinado GAF, entre em contato conosco pelo 678-581-0471 ou nos mande mensagem pelo Facebook e Instagram. No sábado teremos culto de jovens online e seguimos com o nosso papo reto. Vamos aguardar você e seus amigos para a nossa live às 8 horas da noite. No domingo teremos os nossos dois cultos, às 11 horas da manhã e às 7 horas da noite, sendo transmitidos diretamente da igreja. Se reúna com a sua família, mande convite para os seus amigos e vamos juntos exaltar ao Senhor nos nossos lares. Você pode fazer as suas contribuições através do nosso aplicativo MSBN Church, do PayPal, pelo Zelle ou por transferência bancária. As informações estão aqui embaixo para você anotar. Você sabia que a nossa igreja tem uma rádio? Temos programação para a família toda. Sintonize na frequência 99.1 FM, pelo aplicativo MSBN Church ou ainda pelo navegador do seu computador, msbnfm.com. E seja abençoado durante as 24 horas do seu dia. Lembrando que todos os cultos estão sendo transmitidos pelo Facebook, Instagram e YouTube. Siga-nos nas redes sociais para que você fique atento a todas as atividades da igreja. Obrigada por estar conosco nessa transmissão. Compartilhe ela com os seus amigos e nas suas redes sociais. Acesse nosso site semeadores.com e curta as nossas páginas no Facebook e Instagram MSBN Atlanta. E lembre-se, 2020 é o ano da transformação. Tenha um domingo de Páscoa maravilhoso e que Deus abençoe você e a sua família. Vou contar uma história de amor real de um pai que o seu próprio filho deu. A estrela anunciou que viria o rei. Em Belém nasceu o pai e o filho deu. Vou contar uma história de amor real.
andando aqui, seu reino anuncio, milagres fez, libertando os corações, mas rejeitado foi e não puderam ver que o próprio Deus humano veio ser. Eu vou contar uma história de amor real. Humilhado foi na rude cruz, como sofreu meu Jesus. Se morreu, mas ressurgiu pra nos salvar, pra nos salvar. Ele é santo, santo és, digno de honra, glória e louvor, a glória e o louvor. Eu cantarei, grato sou. Levanto as minhas mãos ao Cordeiro que venceu. Pra sempre eu cantarei. Vou viver uma história de amor real. Neste domingo de Páscoa, eu gostaria de abençoar a sua vida com um texto da palavra de Deus. O Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 26 e versículo de número 1, nos narra a conspiração dos sacerdotes e escribas contra o Senhor Jesus. Uma vez que eles tinham esse medo desse novo pregador, a palavra de Deus nos diz assim: e aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes e escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, a qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. E então, Jesus, estando em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. Vendo isso, seus discípulos discutiam entre si, e indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres.
E aí Jesus então, conhecendo isso, disse aos seus discípulos: por que afligis esta mulher? Pois praticou boa ação para comigo. Porquanto os pobres, vocês sempre os terão convosco, mas quanto a mim, não me tereis aqui por muito tempo. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, disse Jesus, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a sua memória. Após esse jantar, na casa de Simão, acontece então o plano, ou é definido então o preço, pelo qual o meu Salvador, seu Salvador, haveria de ser traído. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E eles lhes pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Finalmente, depois de definida o preço da traição, encaminhamos-nos para a última Páscoa. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde quereis que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles entristeceram muito, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, com acerca dele está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse-lhe: tu o dissestes. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos e disse-lhes: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porventura isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. O sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos, desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia que o beba de novo convosco no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Na mesa o pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem, de um lado sorriso,
outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis. E mesmo traidor recebe assim, deu vinho e pão ao invés de rancor. Lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. O hino cantou depois de ceiar, e era o louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer em Mateus, capítulo de número 27, versículo 11 ao versículo de número 31. Jesus é posto perante Pilatos, que era o governador da Judéia, para responder a acusações feitas pelos mestres da lei e pelos chefes dos sacerdotes. Jesus é acusado de ser o Filho de Deus. Jesus é acusado de ser o Rei dos judeus. Pilatos, então, pergunta a Jesus: você é o Rei dos judeus? E este lhe responde: tu o dizes. Diante de todas as perguntas que Pilatos fez a Jesus, sem dúvida, a última delas foi a mais importante de todas. Pilatos pergunta: quid es veritas? O que quer dizer, o que é a verdade? Quando analisamos nos dias atuais, vemos que este é o maior questionamento de todos. As pessoas procuram saber o que é a verdade. Assim como Pilatos, em seu tempo, tinha em seu coração o desejo, o anseio em descobrir o que é a verdade. Mal sabia ele que diante dele estava a própria verdade. Sim, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus a não ser por ele.
Jesus Cristo é a verdade. Ele é a verdade que nos transforma, a verdade que nos liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho, Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é a verdade que nos livra de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Jesus é a verdade que nos livra do domínio e do poder do pecado. Sabemos que, como de costume, naquela época, na festa de Páscoa, um preso que havia sido condenado à morte tinha o direito de ser solto. Pilatos, então, ele pega um prisioneiro que era muito conhecido na sua época, chamado Barrabás, e pega ele e Jesus e chega diante da multidão e lhes pergunta: qual destes vocês querem que seja solto? E a multidão, por ser influenciada, por ter sido influenciada pelos chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos, eles gritam: Barrabás, Barrabás. E o que devo fazer com Jesus? Pergunta Pilatos. E a multidão grita: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos então tenta de todas as formas salvar a vida de Jesus, mas acaba cedendo à vontade e ao pedido da multidão. E de uma maneira, poderíamos dizer, covarde, Pilatos lava suas mãos com águas, dizendo: o sangue deste inocente não virá sobre a minha vida, mas sim sobre o povo que escolheu Barrabás ao invés de Jesus. Então percebemos e vemos: aquele que merecia a morte é liberto, e aquele que era inocente, puro, que não tinha cometido nenhum tipo de delito, este é condenado à morte de cruz. Quando olhamos também para esta história, vemos que Barrabás aponta para mim, Barrabás aponta para você. Barrabás somos nós que merecíamos a morte, nós que merecíamos a condenação, mas Jesus, de livre e espontânea vontade, decide tomar o nosso lugar, pagar o preço pelo nosso pecado. Não pense que Barrabás foi solto por causa da multidão. Barrabás foi solto por causa do amor de Jesus para com a sua vida. Assim como eu e você recebemos a liberdade, somos livres do poder do pecado através do amor do Senhor Jesus Cristo para com as nossas vidas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Por causa dos meus pecados eu estou aqui nessa cruz. Cometi erros que já não sei mais se há esperança pra mim. Eu olhei pra multidão, vi que todos me olhavam como um condenado.
mas encontrei a doçura no olhar desse homem que está ao meu lado. Quem será ele? Senhor, vi compaixão em seus olhos, vi que me olhou diferente, como se eu fosse bom. Senhor, eu sempre fui um ladrão, mas ao vê-lo na cruz eu me senti amado. Não tenho explicação. Se quer ser amado, olhe pra cruz. Se quer o perdão, olhe pra cruz, pois na cruz do meio está o amor, o Filho de Deus, Jesus Salvador. Se quer nova vida, olhe pra cruz. Se quer esperança, olhe pra cruz. Se como um ladrão você só errou, se olhar pra Cristo, encontrar a graça, paz e amor. Senhor, vi compaixão em seus olhos, vi que me olhou diferente, como se eu fosse bom. Senhor, eu sempre fui um ladrão, mas ao vê-lo na cruz eu me senti amado. Não tenho explicação. Se quer ser amado, olhe pra cruz. Se quer o perdão, olhe pra cruz, pois na cruz do meio está o amor, o Filho de Deus, Jesus Salvador. Se quer nova vida, olhe pra cruz. Se quer a esperança, olhe pra cruz. Se como um ladrão você só errou, se olhar pra Cristo, encontrar a graça, paz e amor. Se quer ser amado, se quer o perdão, pois na cruz do meio está o amor, o Filho de Deus, Jesus Salvador. Se quer nova vida, se quer o perdão, se como um ladrão você só errou, se olhar pra Cristo, encontrar a graça, paz e amor. E ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um homem, uma condenação, uma meta: salvar você e a sua casa. Essa é a história de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, que se entregou por mim e por você. Após a condenação em que Pilatos impetra a sentença, e após grandes angústias de sofrimentos e açoites, Jesus é condenado a carregar sua própria cruz. Auxiliado por um homem que nada tinha a ver com a história do Galileu, chamado Cirineu, natural de Cirene, que nada sabia acerca do Messias e muito menos acerca da história do nosso Cristo, é obrigado a ajudar Jesus a carregar sua cruz. A cruz não lhe pertencia, mas ele é obrigado
pelos soldados a auxiliar Jesus carregar sua cruz. Condenado no meio de 2 ladrões. Ladrões que mereciam estar ali, e Jesus não merecia tal condenação. Jesus é crucificado. Infelizmente, Jesus, sabendo de tudo que lhe esperava, ele olhando para mim e para você, desafiado a descer da cruz, ele não diz palavra alguma, mas permanece firme em seu propósito, salvar você. É crucificado ao lado de 2 homens que mereciam sim o que estavam recebendo, mas Jesus nada merecia por estar lá. E assim vai nos contar a história bíblica que Jesus é crucificado e é pendurado na cruz desde a hora 3ª até a hora 9ª. Na hora 6ª, houve trevas sobre toda a face da terra. Montes se fenderam. Jesus grita e clama ao Pai: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Há uma resposta vinda da multidão dizendo: ele clama por Elias, ele está pedindo auxílio dos profetas. Porém Jesus se entrega por mim e por você. Diz-nos a história bíblica que Jesus entrega o seu espírito ao Pai e diz: está consumado. Está consumado. E ao estar consumado, diz-nos a Bíblia, o véu do templo rasga-se de alto a baixo. Diz-nos a história bíblica que além do véu do templo se romper de alto a baixo, sepulcros são abertos, muitos são ressuscitados e andam no meio do povo na cidade. E então eles chegam à conclusão que era mais que certa, verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Fizemos o que não deveríamos, mas está feito. Jesus é morto. E após ser morto, José de Arimateia, um homem honrado nessa grande cidade chamada Jerusalém, pede que lhe dê o corpo de Jesus, para que ele possa dar um enterro digno ao mestre. Afinal de contas, o Monte Caveira ficava fora da cidade. José de Arimateia recebe o corpo de Jesus e com ele algumas mulheres que ali seguiam Jesus e estão dispostos a dar a Jesus um grande funeral e com muita honra colocaram em um túmulo virgem. José de Arimateia põe Jesus em seu túmulo e após ser colocado em seu túmulo, há uma manifestação dos principais sacerdotes. Voltam a Pilatos e lá dizem: olha, ele disse, o Galileu nos avisou que no 3º dia ele haveria de ressuscitar, para que nós tomemos tal precaução de os seus discípulos não roubarem o seu corpo e disserem que ele ressuscitou. Nós te pedimos, põe guardas na porta do túmulo, para que, vindo tal circunstâncias, não deixemos mais famoso, como se Jesus precisasse de tal fama, como se Jesus não fosse em sua essência o maior homem que já ouvimos dizer da história dos que já nasceram de mulher. Jesus está colocado, depositado e infelizmente enrolado em faixas no túmulo de José de Arimateia. É autorizado, colocado sim, no túmulo, guardas do lado de fora da porta, onde jazera a pedra que travava o sepulcro do nosso Jesus.
Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão. Mas ele não reclamou, mas ele não reclamou, e ele só perguntou, em alta voz gritou, gritou: Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste teu filho? Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu. Algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mas ele não reclamou, ele só perguntou e em alta voz gritou: Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste teu filho? Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu. Algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus, a tua palavra diz, Pai, que Ele levou sobre si o castigo que estava sobre Ele, nos traz a paz. Ele foi dilesarado, a sua carne rasgada, o seu sangue vertido na cruz, para que hoje fôssemos livres. Você é livre, eu sou livre, pelo poder que há no sangue de Jesus. Aleluia, eu quero te convidar a usar esta mesma liberdade para levantar as suas mãos, declarar salvação sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. O Espírito de Deus sobre o seu lar, sobre a sua casa. Declare vida e vitória garantida na cruz do Calvário. Comigo adora ao Senhor, exalte a Ele. Não perca tempo no dia de hoje, não perca tempo. Ele se derramou e se entregou por você. Se renda a Ele, se derrame a Ele nesse dia, se entregue a Cristo Jesus. Verdadeiramente Ele é o Filho de Deus.
verdadeiramente este é o Filho de Deus. Mateus, capítulo de número 28, nos diz: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão aqui procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram ao chefe dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano, deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinha sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Mateus vai dizer ainda para nós que quando viram, o adoraram, mas alguns dos discípulos duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia! Esta palavra poderosa nos mostra a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu dizer algumas coisas para você. Primeiro, o anjo que desceu dos céus para rolar aquela pedra, para remover aquela pedra, ele não removeu a pedra para que Jesus saísse do túmulo, ele removeu a pedra para que os discípulos e aquelas mulheres pudessem olhar dentro daquele túmulo e comprovar que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo havia ressuscitado. Ele ressuscitou, ele vive e ele reina para todo sempre. Ele está vivo. A outra coisa que eu quero dizer para você: quando o Senhor Jesus encontrou aquelas mulheres, ele disse: salve para elas. Sabe o que significa isso? Ele está dizendo: alegrai-vos, alegrai-vos, independente do tempo, independente da situação, independente da circunstância, a palavra do Senhor diz para mim e para você nesse dia: alegrai-vos, alegrai-vos, regozijai-vos, porque o nosso Senhor Jesus vive e reina para todo sempre. Ele está no controle de todas as coisas. A outra coisa que eu quero dizer para você, lá no versículo de número 10, ele diz: não tenha medo, não
tenha medo. Jesus está dizendo para mim e para você, nesse domingo de Páscoa, não tenham medo, independente da situação, independente da circunstância, independente dos problemas, independente do que você esteja passando, a palavra de Deus para você hoje é: não tenha medo, Jesus ressuscitou, está no controle de tudo, vive e reina para sempre. E por último, eu quero dizer para você o que Jesus disse para os discípulos quando os encontrou lá naquele monte da Galileia. Nos últimos versículos, ele disse assim, versículo 19 e 20: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E o texto diz assim ainda: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ele nos manda ir pregar, e Ele nos ordena fazer discípulo pelas nações. É um tempo de irmos às nações, dizendo que Jesus está vivo e reina para sempre. Nesse domingo de Páscoa, Ele vem sobre a tua casa, Ele vem sobre a tua família, Ele vem sobre os teus sonhos. Ele não está naquela cruz, Ele não ficou naquele túmulo, a morte não pôde retê-lo, Ele ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. Ele reina absoluto, está no controle de todas as coisas, e Ele diz para mim e para você: não tenha medo. E por último eu quero te dizer, Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele vai voltar, Ele vai voltar. Jesus Cristo voltará para nos arrebatar e nos levar para a sua glória. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, nós temos esperança. Porque Ele vive, nós podemos sonhar. Porque Ele vive, nós somos fortalecidos. Porque Ele vive, o milagre chega na tua casa, hoje e sempre, em nome de Jesus. Ele venceu, levou sobre si pecado e dor. Ele se deu, na cruz do meu rei se entregou. Ele venceu, e todo o poder Ele tomou. Poderoso Salvador, morte, onde estás? O teu aguilhão, Ele venceu, meu rei venceu. Morte, onde estás? O teu aguilhão, Ele venceu, meu rei venceu. Ressuscitou, Cordeiro triunfou. Adorarei a Cristo, meu rei. Estamos aqui para te adorar, Jesus. Vem dizer o teu nome, vencedor, vencedor. Morte, onde está? O teu aguilhão, Ele venceu, meu rei venceu. Morte, onde estás? O teu aguilhão, Ele
Jesus. Te adoramos, Senhor, Cordeiro de Deus. Obrigado, Pai. Nós te adoramos, Jesus. Te adoramos, Senhor. Levante as suas mãos e diga: Hosana, Hosana. Certamente você está sendo abençoado nesse tempo tão precioso, nesse domingo de Páscoa, pela vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Eu creio que você e a sua casa, você e a tua família estão debaixo da graça de Deus nesse tempo, celebrando a vida e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem sabe este não é um tempo, é um momento para que você também tome uma decisão diante de Deus. Decisão essa de se reconciliar com o Senhor Jesus. Quem sabe você anda distante dos caminhos do Senhor. Não há oportunidade melhor como esta. Este é o momento, este é o dia, esta é a hora que Deus escolheu para que você volte à casa do Pai. Deus está de braços abertos para te receber e restaurar por completo a tua vida. E se você nunca teve a oportunidade de sentir a alegria da salvação que é dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós também te convidamos a aceitar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a deixar Cristo fazer de você uma nova criatura. Conforme a palavra de Deus diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Glória a Deus. Então, para você que está tomando agora esta decisão, juntamente com os pastores Renato e Elton, eu gostaria de orar pela tua vida. Ore juntamente com a gente aí, em nome de Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te recebo, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. como meu Senhor e Salvador. Reconcilia a minha vida contigo. Reconcilia a minha vida Apague contigo. os meus pecados. apaga os meus pecados. Escreva o meu nome Escreva o meu nome no livro da vida. no livro da E vida. dai-me alegria E dai-me alegria da tua salvação. da tua salvação. Aleluia, que Deus possa te ajudar, te abençoar nesse tempo tão bom. E eu quero também, juntamente com esses pastores agora, orar para abençoar a tua vida,
a tua provisão, principalmente nesse tempo. Você que agora, nesse momento, vai ofertar ao Senhor, vai dizimar ao Senhor, na tua tela está aparecendo as maneiras pelas quais você pode ser fiel a Deus agora. No tempo de crise, a nossa fé, ela é testada e ela é provada, mas nós vamos deste altar profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Não faltará o pão para você, não faltará para você nesse tempo, porque Deus continua no controle de todas as coisas. Ele é o provedor para você hoje e sempre. Ore com a gente, nós vamos abençoar você agora, em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, nós abençoamos agora esta família, este pai de família, este casal, estas vidas que estão agora diante do Senhor, participando, Pai, deste culto online, nesse momento de Páscoa, nesse momento de tantas incertezas. Sê a certeza para os teus filhos, venha a tua graça, venha o teu favor, venha, Senhor querido, uma semana de milagres, de livramento, e venha a provisão dos céus sobre a vida deles, para a glória, louvor e honra do teu nome. Glória a Deus. Deus te abençoe e uma feliz Páscoa para você. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Cante conosco, porque Ele vive. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Podemos crer no amanhã. Porque Ele vive. Não há mais medo, não. Não há mais medo, não. Aleluia, eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim Ele é nossa certeza, nossa esperança, chega